Oi, gente, bom dia, bom sábado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Nós estamos aqui hoje para mais uma monitoria de direito das sucessões, já caminhando para o final do semestre, graças a Deus. Vamos falar de um assunto hoje que, na verdade, era uma aula que nós deveríamos ter tido há um tempo, mas por conta de todos os contratempos que eu tive neste semestre, eu comentei com vocês, né, do acidente da minha avó e teve algumas monitorias que eu não pude dar. Hoje eu vou trazer esse assunto para vocês. Acredito que, assim, no que tange as provas, não vai ter muita utilidade, mas pelo menos serve de revisão. E é um assunto muito legal de estudar. Não vou cansar vocês, a monitoria hoje vai ser super rápida. Então, nós vamos começar. O assunto de hoje é um assunto que, assim, eu acho muito legal, eu gosto muito, até mesmo porque é um assunto que nos obriga a revisitar uma das matérias de direito das famílias, um dos assuntos de direito das famílias, que é a minha matéria preferida da faculdade, isso não é segredo para ninguém, e foi a matéria do semestre passado de vocês, então tá recente, tá fresco aí na cabeça de vocês, então não vai ser muito difícil de nós relembrarmos. Nós vamos falar hoje, gente, sobre a questão dos regimes de casamento, eu ia falar regime de bens, os regimes de casamento e as situações em que o cônjuge ele é meeiro na sucessão, ou seja, ele vai ter diretamente, assim, independente de tudo, ele já vai ter o direito de 50% daquela parte que é a parte da legítima. Vocês lembram que nós já conversamos sobre a herança, que é metade legítima e metade testamentária. A legítima é aquela metade que obrigatoriamente pertence aos herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Então, quando o cônjuge ele é meeiro, e nós vamos ver aqui que existem situações em que o cônjuge é meeiro, ele automaticamente tem direito a 50% da legítima, ou seja, 25% de toda a herança pertence ao cônjuge se ele for meeiro. É uma matéria muito gostosinha de estudar, tem alguns detalhes que nós precisamos nos atentar, mas vocês vão ver que não é nada cansativo. Gente, nós sabemos que cônjuge e companheiro são herdeiros necessários. Só uma curiosidade trazendo aqui para vocês. Antigamente, nós sabemos que o nosso código ele é de 2002, passou a vigorar em 2003, mas antes dele, o código era de 1916, gente, que passou a vigorar em 1917. Ou seja, demorou muito tempo para que saísse um outro código e tudo mais. E antes desse código, acreditem que marido, mulher, eles não eram considerados herdeiros necessários. Então, eles passaram a ser considerados herdeiros necessários, no caso, os cônjuges passaram a ser considerados herdeiros necessários com o Código Civil de 2002, que é o que nós usamos. E agora nós estamos prestes a sofreu uma outra mudança. Olha para vocês verem como os tempos mudam, as ideias mudam, os princípios, não sei, as motivações, né, os fatos que levam a criar a lei mudam completamente. Porque antes eles não eram considerados herdeiros necessários com o Código de 2002. Quando ele começou a vigorar, eles passaram a ser herdeiros necessários, mas agora, com a reforma do Código Civil, nós sabemos que muito em breve nós teremos um outro Código Civil que já está sendo trabalhado. Existe a proposta de tirar o cônjuge do rol de herdeiros necessários. Então, olha só como as coisas mudam, né? Como os tempos mudam, os pensamentos, enfim. Eu não sou muito a favor dessa ideia, mas é um debate muito legal. É um debate muito interessante. Eu lembro, inclusive, que nessa aula na minha turma, nós fizemos um debate super legal. Eu sou a favor de deixar o cônjuge, né, como herdeiro necessário, até mesmo porque a pessoa escolhe passar a vida inteira com a pessoa e de repente tira, né, gente? Eu acho esquisito. Mas a nova proposta é que ele não seja considerado um herdeiro necessário. É um debate muito legal. Se vocês quiserem, inclusive, mandar a opinião de vocês aí,
fiquem à vontade. Mas é só uma contextualizaçãozinha para nós adentrarmos aqui na história do nosso assunto. Então, antigamente, ele não era considerado herdeiro necessário, passou a ser considerado herdeiro necessário a partir do Código de 2002, que, no caso, passou a vigorar em 2003. Então, a partir de 2003, os cônjuges passaram a ser herdeiros necessários. O STF, gente, em 2017, então, olha, de 2003 a 2017 são quantos anos? 14 anos. 14 anos depois, somente 14 anos depois, o STF decidiu que os companheiros têm equiparação de tratamento, ou seja, eles têm o mesmo tratamento que o cônjuge no direito das sucessões. Porque antes nós já estudamos, né, a linha de sucessão, a ordem de vocação hereditária, nós já estudamos, que aí nós temos descendentes, ascendentes, cônjuge, o cônjuge estava ali com os herdeiros necessários, não estavam os companheiros. Depois disso, vinham os colaterais, né, que é o irmão, sobrinho, tio, primo, tio, avô, sobrinho, neto. O companheiro, gente, ficava depois de toda essa turma. Ou seja, se a pessoa não fosse casada, legitimamente casada, né, perante a lei, para que ela conseguisse receber a herança, olha todo o pessoal que precisaria ser eliminado, no bom sentido, pelo amor de Deus, mas todo o pessoal que precisaria deixar de existir para que ela conseguisse a herança. Precisaria passar pelo irmão, pelo sobrinho, pelo tio, por todo mundo, gente. Imagina, ele ficava depois do sobrinho neto. O companheiro que viveu a vida inteira com a pessoa ficava depois de toda essa turma para conseguir receber a herança. Então, em 2017, o STF decidiu pela equiparação dos companheiros. Então, os companheiros, não somente os cônjuges, mas também os companheiros, são considerados herdeiros necessários. Tem o mesmo tratamento que cônjuge ali na hora de decidir sobre a sucessão do decujus. É outra curiosidade também, para que vocês consigam se situar aqui no nosso assunto de hoje. Então, já vamos começar a falar. Como eu disse para vocês, cônjuge e companheiro, a partir de 2017, são herdeiros necessários. São herdeiros necessários, e isso não é segredo para ninguém, juntamente com os descendentes e ascendentes. Mas isso não significa dizer, gente, que eles vão concorrer imediatamente na sucessão. Existem situações que, muito embora eles sejam herdeiros necessários, eles não vão concorrer na sucessão. Por quê? Porque eles já serão meeiros, como eu disse para vocês. Ok? Então, agora, nós vamos relembrar aqui sobre os regimes de casamento, que, como eu disse, é uma matéria de direito das famílias, a melhor matéria da faculdade. Vamos lá, gente. Quais são mesmo os regimes de casamento? Não sei se vocês se lembram. Separação convencional de bens, separação obrigatória de bens, comunhão total e comunhão parcial. Nós temos também a participação final nos aquestos, mas é um regime que já caiu em desuso, ninguém mais usa, e com o novo Código Civil, que, como eu comentei aqui com vocês, ele muito em breve vai vir fazer parte do nosso ordenamento jurídico, vai substituir o Código Civil de 2002, que é o que nós utilizamos hoje em dia, né? Com esse novo Código Civil, a participação final nos aquestos não vai vir junto, ou seja, vai ser extinta. Então, nós não vamos nos aprofundar no regime da participação final nos aquestos, mas nós vamos focar nos principais regimes utilizados pelos casais que se casam, hoje em dia, que é a comunhão parcial, como eu já disse, a comunhão universal. Aí nós temos a separação convencional de bens e também a separação obrigatória e a participação final nos aquestos. Vamos só relembrar rapidinho aqui como que é cada um, e aí nós já falamos como é que fica a situação do cônjuge na sucessão, se ele for casado sob esse regime, tá? Na comunhão parcial de bens, que é o regime mais usado, é o mais comum, é o mais conhecido para todo mundo, que, na minha opinião, também é o mais justo. O que vai acontecer? Nós sabemos que, quando nós falamos de bem, existem dois tipos de bens. Existem os bens comuns e existem os bens particulares.
Os bens comuns, o nome já diz, é comum, ou seja, pertence a ambas as pessoas que formam aquele casal. Bem comum é o bem que pertence aos dois. E o bem particular, como o nome já diz, é particular, pertence a apenas uma pessoa, pertence a apenas uma pessoa daquele casal, bem comum e bem particular. E o que vai definir se aquele bem ele é comum? O que vai dizer se ele é comum? O que vai dizer se ele é particular? A data de aquisição do bem. Isso significa dizer que se aquisição, ou no caso, às vezes a pessoa herda, quando a pessoa conseguiu aquele bem, conquistou aquele bem, certo? Que data que ela conquistou? Se ela conquistou aquele bem antes do casamento, aquele bem é um bem particular, é um bem que pertence somente a ela. Mas se conquista-se aquele bem após a data do casamento, isso significa dizer que aquele bem pertence ao casal, pertence aos dois, aquele bem é um bem comum. Então, é bom nós também sabermos diferenciar esses dois tipos de bens para que nós possamos entender melhor esse assunto aqui. Então, agora que nós já classificamos os bens comuns, os bens particulares, vamos falar sobre a questão da comunhão parcial de bens, que é aquele regime no qual uma pessoa, os bens dela, que foram adquiridos antes da constância do casamento, pertence a ela, e depois da constância do casamento, pertence aos dois. Portanto, se houver separação, como é que fica? O que é meu, e o que é dos dois será dividido entre os dois. É o mais comum, né, gente? É o mais usado, todo mundo conhece, até mesmo quem é leigo no direito conhece esse regime, porque, como eu disse, é o mais usado no Brasil. Na questão da comunhão parcial de bens, se não houver bens particulares, ou seja, se uma pessoa se casou sem bens que pertenciam somente a ela, sem bens que fossem somente do decujus, uma pessoa casou sem nenhum bem. Tudo que ela tem, tudo que ela teve, aliás, né, porque a pessoa faleceu, tudo que ela teve, ela conquistou após a constância do casamento. Então, ela é casada, ela foi casada, oh meu Deus, tá difícil hoje. Ela foi casada sob o regime da comunhão parcial de bens, e todos os bens que ela teve em vida foram conquistados após a constância do casamento. Não há, neste casamento, bens particulares do decujus. Nesse caso, o cônjuge, ele é meeiro, ou seja, ele automaticamente vai ter direito a 50% da legítima, que equivale também, se nós pararmos bem para pensar, a 25% da herança total. Então, ele tem direito a 50% oh meu Deus, 50% da legítima. Gente, eu falo muito rápido, aí eu me enrolo. Tem direito a 50% da legítima, ele é um cônjuge meeiro, então ele não vai concorrer com os demais descendentes não vai na sucessão, beleza? Então ele não vai concorrer porque ele é meeiro. Agora, se uma pessoa é casada sob o regime da comunhão parcial de bens, mas, neste caso, o decujus tinha, sim, bens particulares, ele tinha bens particulares, o que vai acontecer? O cônjuge vai concorrer com os demais herdeiros, porque ele não vai ser meeiro. Então, o cônjuge ele vai concorrer, tá bom? Com os demais herdeiros, beleza? Então, guardem isso. Se uma pessoa é casada sob o regime da comunhão parcial de bens, e se o decujus tinha bens particulares, o cônjuge concorre com os demais herdeiros, independentemente de ser meeiro ou não. Agora, se não houver bens particulares, o cônjuge é meeiro e ele não vai concorrer com os demais herdeiros na sucessão. Beleza? Agora nós vamos falar de um regime que eu digo que é o regime, assim, dos corajosos. Ou a pessoa ela é muito corajosa para casar sob esse regime, ou ela está muito louca. De duas, uma.
Se bem que coragem envolve loucura também, né, gente? Porque, assim, é um regime que ou a pessoa é muito corajosa, ou ela é muito doida. Que é qual regime? O regime da comunhão universal de bens. Gente, como o nome já diz, comunhão universal. Tanto os bens particulares quanto os bens comuns, em caso de separação, deverão ser divididos entre os dois. Então, aquilo que uma pessoa conquista antes do casamento e depois do casamento vai ser dividido igualmente entre os dois. É comunhão universal de todos os bens comuns, os bens particulares, todos os bens. É o regime de quem é muito corajoso. Tem que ser muito corajoso, convenhamos. Ou é muito corajoso ou é muito doido. Se uma pessoa for casada sob esse regime e, de repente, a coitada da pessoa vai lá, falece. Como é que vai ficar a situação do cônjuge, no caso do viúvo? Como é que fica o caso do viúvo? O que vai acontecer? Ele não vai concorrer, gente. Por que ele vai concorrer? Porque ele já vai ser meeiro. Ele já vai receber 50% da legítima. É parecido com a situação do viúvo, do decujus que falece na comunhão parcial de bens, sem deixar bens particulares. Ele não vai concorrer com os herdeiros e ele vai ser cônjuge meeiro. Então, aqui, na comunhão universal de bens, o que vai acontecer? A pessoa não vai concorrer com os herdeiros na sucessão e ela vai ser meeira, ela vai ter direito a 50% da legítima, o que eu acho bem, bem lucrativo, tá? Opinião minha aqui. Ninguém perguntou nada, mas eu estou dando a minha opinião. Eu acho bem lucrativo, para ser bem sincera com vocês. Separação de bens. Gente, quando nós falamos do regime de separação de bens, nós devemos lembrar que existem dois tipos de separação, que é a convencional e a obrigatória. Só que essa obrigatória é uma obrigatoriedade, como é que eu posso dizer? Uma obrigatoriedade relativa. Por quê? Vamos só relembrar. Quando nós falamos da separação convencional de bens, nós estamos falando de um casal que decidiu se casar sob o regime da separação e convencional. Os dois conversaram e falaram assim: olha, o que você acha da gente se casar sob o regime da separação convencional de bens? E a outra pessoa fala: beleza, esse vai ser o regime do nosso casamento. Ou seja, convencional, aquilo ali foi consentido de ambas as partes decidiram aquilo ali juntas, sem que ninguém tivesse imposto isso a elas. Isso aconteceu porque elas quiseram, elas escolheram e tá tudo bem. Separação convencional de bens. Mas existe também a separação obrigatória de bens, que é uma separação obrigatória imposta. O nome já diz, é obrigatório. Ou a pessoa se casa sob o regime da separação, ou ela não se casa. É obrigatório. É o caso de pessoas com mais de 71 anos. Se não me engano, é 71 anos mesmo. Se uma pessoa com mais de 71 anos decide se casar, ela precisa se casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Mas, agora nós entramos no que realmente é o direito, que é a discussão, não é mesmo? Nada é definitivo no direito, porque na faculdade mesmo nós aprendemos que a lei diz uma coisa, mas o STJ diz outra, e o STF diz outra, enfim. Existem diversas jurisprudências que dizem o contrário a essa lei, gente. Inclusive, o STF tem decisão do STF dizendo que essa lei não merece prosperar porque ela é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional? Porque é uma lei etarista, não é mesmo? Na Constituição, nós temos a garantia de não haver distinção de tratamentos, nem devido ao sexo, nem devido à idade, enfim, não deve existir distinção de tratamentos. Então, por que uma lei vai obrigar uma pessoa a alguma coisa só por causa da idade dela, entendem? Então,
embora exista essa lei que diz que a separação, nesse caso, tem que ser obrigatória, também existe, de outro lado, o STF dizendo, olha, isso não pode acontecer porque isso é inconstitucional. Então, se uma pessoa ela tem mais de 71 anos e quer casar com outro regime, ela quer casar com o regime universal de bens, que é o regime de quem é maluco, né? Essa pessoa tem esse direito. Ela não pode ter o direito negado a ela só por causa da idade dela, entendem? Então, nós temos essa discussão nesse assunto, que é uma discussão também muito legal, é um debate muito legal, que eu acho muito interessante. No caso da separação de bens, seja ela obrigatória ou seja ela convencional, como é que vai ficar a situação do viúvo? Porque aqui nós estamos focando nisso. Como é que fica a situação do viúvo? A pessoa falece, como é que fica o viúvo dela? Ele vai concorrer? Ele não vai concorrer? Gente, na separação de bens, seja ela obrigatória, seja ela convencional, o cônjuge sobrevivente, ou seja, o viúvo, a viúva, não irá concorrer com os demais herdeiros na sucessão. Não vai acontecer o que acontece, por exemplo, na comunhão parcial de bens, quando há bens particulares. Por quê? Porque o cônjuge concorre naquele caso, né? E aqui na separação obrigatória de bens e na separação convencional de bens, do mesmo jeito que a comunhão universal de bens, olha só que belo trava-línguas eu formei. Nesse caso, o cônjuge não vai concorrer com os herdeiros. Gravem isso dentro de vocês. Na separação de bens, seja ela obrigatória, seja ela convencional, o cônjuge sobrevivente não concorre com os demais herdeiros na sucessão. E tem um outro detalhe, e é um detalhe que diferencia ele dos outros casos em que o cônjuge não concorre. Por quê? Porque nos outros casos, os cônjuges ele não concorrem, mas eles são cônjuges meeiros. Ou seja, embora eles não concorram com os demais herdeiros na sucessão, eles terão direito a 50% da legítima. No caso da separação obrigatória e no caso da separação convencional de bens, o cônjuge, além de não concorrer com os demais herdeiros, ele também não vai ter direito à meação. Ou seja, ele não vai ter direito a nada? Não, não exatamente. A pessoa, ela vai poder receber os bens? Vai poder receber os bens. Mas tem um detalhe. Deixa eu beber água aqui rapidão. Falando muito rápido, gente. Meu Deus, vou tentar falar mais devagar. Não vai poder receber nada? Vai poder receber. Mas de que forma? Por meio do inventário, com os outros herdeiros, né? Com o resto do pessoal ali da ordem de vocação hereditária que vocês já estudaram comigo também, que são os irmãos, os sobrinhos, os tios avós, os sobrinhos netos, toda aquela turma. Então, assim, por meio do inventário, o cônjuge vai poder receber alguma coisa. Mas ele vai ter direito a alguma coisa da legítima na hora da sucessão? Não. Além de não concorrer com os herdeiros necessários, ele também não tem direito à meação. Ou seja, legitimamente, ele não vai receber nada, a não ser que ele vá para o inventário junto com os demais herdeiros, aí passa por todo aquele processo que nós já conhecemos, que é lento pra caramba, aí ele vai receber alguma coisa. Mas não é meiro e também não concorre com os demais herdeiros, tá bom? Então, nós já falamos aqui sobre os regimes de bens e sobre o que acontece com cada um dos cônjuges sobreviventes nesses casos. Agora, tem dois assuntos, gente, que eu quero falar com vocês. Nós já estamos encerrando a nossa monitoria, tá? O que que acontece, gente? Ah, aliás, ainda bem que eu anotei isso, gente. Eu sabia que eu ia esquecer de falar, ainda bem que tá aqui anotado. Existem casos, nós já vimos isso também no direito das famílias. Eu, inclusive, lembro de quando eu falei isso para vocês. Olha só, o tempo passa, mas a minha memória não é tão ruim assim. O que que acontece quando o casal ele tem um regime misto? Ou seja, vamos supor que uma pessoa se casa e o casal decide se casar sobre o regime da comunhão parcial de bens. É o mais comum, é o mais fácil, a gente chega lá em casa e tá tudo certo. Mas, de repente, depois de certo tempo no casamento, por algum motivo
que eu não vou especificar, porque eu não consigo pensar em nenhum agora, por algum motivo, eles decidem mudar o regime de casamento deles. Eles conversam e falam assim, olha, eu acho que tá na hora da gente trocar por esse motivo, então nós vamos deixar de ser casados sob o regime da comunhão parcial de bens e passaremos então a ser casados no regime da separação convencional. Do nada eles decidem mudar. Eles têm o direito de mudar? Têm o direito de mudar. E aí eles serão casados, então, com o regime da separação convencional de bens. Deixaram de ser casados pelo regime da comunhão parcial, foi esse mesmo que eu falei, né, no começo, e passaram, então, a ser casados sob o regime da separação convencional de bens. Isso significa dizer que o relacionamento deles tem um regime que é misto, é misturado. Um pouco é comunhão parcial e um pouco é separação convencional. É um regime misto. O que vai acontecer? Qual das situações vai vigorar? Qual das situações vai se encaixar ali no caso de um dos cônjuges vir a falecer? Deverá prevalecer o regime que mais perdurou durante o casamento do casal. Então, vamos supor, vamos usar esse mesmo exemplo. A pessoa ela foi casada durante 10 anos. 10 anos. E durante 8 anos ela se casou. Ela ficou casada por 10 anos. Quando ela completou 10 anos, ela morreu. Ou seja, ela viveu casada por 10 anos e faleceu. Como é que fica a situação do viúvo? Nós vamos ter que olhar para o tempo de cada regime. O regime que mais durar vai ser o regime que vai ser aplicado ali para aquele viúvo na hora da sucessão. Então, se o casamento durou 10 anos, mas durante 8 anos eles foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens. E quando eles fizeram 8 anos, eles conversaram, falaram assim, olha, nós vamos mudar, nós vamos passar a ser casados, então, pelo regime da separação convencional de bens. Durante 8 anos, vamos lá, durante 8 anos, eles viveram casados sob o regime da comunhão parcial de bens. E então, durante os outros 2 anos que sobrou daquele casamento, durante aqueles outros 2 anos, eles viveram casados sob o regime da separação convencional de bens. Quando aquele casal completou 10 anos de casamento, um dos cônjuges falece. Como é que fica a situação do viúvo, gente? O viúvo, aí nós vamos ter que analisar, né? Se há bens particulares ou não há bens particulares, porque nós já vimos que são duas situações diferentes aqui para o viúvo, mas o regime que vai ser aplicado vai ser o da comunhão parcial de bens e não o da separação convencional. Aí vocês podem falar para mim, ué, Ana Júlia, mas se a pessoa morreu e o regime era o regime da separação convencional, por que vai ser aplicado da comunhão parcial? Porque é o que a lei diz, meus queridos. A lei diz que o regime que vai ser aplicado vai ser o regime que mais perdurou durante aquele casamento, independentemente de ser ou não o regime que estava vigorando sobre aquele casamento no momento da morte do decujus. Então, no momento que a pessoa foi lá, fez a passagem, o regime era um, mas durante muito mais tempo perdurou-se outro regime, esse regime que vai ser aplicado, tá bom? Independentemente do regime que está ali regendo aquele casamento no momento da morte. O que vai ser considerado não é o regime do momento da morte, e sim o regime que mais perdurou durante o casamento. Beleza? Esse é um dos assuntos que eu tinha que tratar com vocês. Outra coisa também que eu anotei aqui é uma situaçãozinha diferente. Se um casal ele tem filhos, nós já sabemos que os filhos são também herdeiros necessários juntamente com o cônjuge, juntamente com o companheiro. Se um casal tem filhos, mas todos os filhos são só daquele casal, ou seja, nem o marido, nem a mulher, ou, enfim, existem vários tipos de casais, né? Mas nenhum dos cônjuges, nenhum dos dois, tem filhos fora do casamento. Porque é muito comum no Brasil, né? Nós vivemos num país em que é muito comum as crianças terem madrasta, padrasto, porque a pessoa ela tem um filho, aí não dá certo, separa, depois casa-se de novo e tem outros filhos. Então, em casos assim,
Mas vamos supor que um casal ele tem filhos e todos os filhos são daquele casal. Não existem filhos fora do casamento. Todos os filhos são da mesma mãe, todos os filhos são do mesmo pai. Enfim, todos os filhos pertencem somente àquele casal. Não existe filho fora do casamento. 25%, gente, da herança vai pertencer ao viúvo, se todos os filhos forem daquele casal. Então, automaticamente, 25% pertence ao viúvo. Isso independente do regime de bens, tá? O viúvo, ele vai ter direito à quarta parte da herança. 25% de toda a herança vai pertencer diretamente, imediatamente ao viúvo, se todos os filhos forem daquele casal. O que não vai acontecer se, de repente, aquele casal, um dos cônjuges tiver filhos fora do casamento. No caso, o cônjuge que, vamos supor, a pessoa, ela se casa, ela tem 2 filhos, o casal tem 2 filhos. Mas o pai, além de ter os 2 filhos daquele casamento, já tinha tido um outro filho. Então a pessoa faleceu, mas ela tinha 3 filhos, certo? 3 filhos, mas 2 eram daquele casamento e um não era. Um era filho só de um dos cônjuges. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente, o viúvo, não vai ter direito à quarta parte da herança. O direito da quarta parte da herança, de 25%, é um direito que ele é resguardado para os cônjuges sobreviventes que não tiveram filhos fora do casamento. É uma lei que eu não sei dizer se é justa, eu particularmente não acho justa, mas é uma lei que existe e nós precisamos estudar aqui. Se todos os filhos forem do casal, o cônjuge sobrevivente vai ter direito à quarta parte da herança, ele vai ter direito a 25% daquela herança. E mais uma coisa também que eu anotei aqui para falar com vocês. Aqui. Outra questão aqui também que vai tratar de filhos. O legislador ele se preocupou muito com os filhos, porque nós vemos que em muitas situações o que vai definir a decisão de o que vai acontecer com aquele cônjuge sobrevivente é o fato de terem ou não filhos, de terem ou não filhos fora do casamento, e é o caso disso aqui que eu vou falar para vocês agora. Se o falecido ele não teve filhos, o cônjuge sobrevivente ele vai concorrer, tá, com os ascendentes, independentemente do regime que regia aquele casamento deles. Então, vamos supor que uma pessoa falece e ela era casada sob o regime da separação convencional. Nós já vimos aqui que no caso da separação convencional, a pessoa, além de não concorrer, não tem direito nem à meação da herança. Não é nem meeiro e nem concorre. Nós já vimos isso. Mas a pessoa que faleceu, ela não deixou filhos, ela não deixou descendentes, ela deixou somente ascendentes. Então a pessoa faleceu sem ter filhos, automaticamente, se a pessoa não tem filhos, ela não tem nenhum outro descendente, porque não vai ter neto, não vai ter bisneto, enfim. A pessoa faleceu, não teve filhos, ficaram sobreviventes. Os ascendentes, que nós já sabemos que são herdeiros necessários, e o cônjuge. O cônjuge vai concorrer com os ascendentes independentemente do regime, tá bom? Esse é um outro detalhezinho que nós precisamos estudar, que nós precisamos prestar atenção, porque é um detalhe que, assim, se nós não nos atentarmos, nós vamos responder errado, nós vamos agir errado ali mais tarde, né? Na hora de exercer a advocacia mesmo, porque é um detalhe que não pode ser esquecido, é um direito do cônjuge. Porque se a pessoa for, por exemplo, casada na separação convencional de bens, ela não tem direito. Mas, se uma pessoa era casada e o cônjuge que faleceu não teve filhos, independentemente, tá, gente, do regime, o cônjuge sobrevivente vai concorrer com os ascendentes. Vai concorrer com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô, com os ascendentes sobreviventes, tá? Então, esse é um outro detalhe que eu tinha para tratar com vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, nós encerramos todos os assuntos que nós tínhamos para falar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, eu não sei se. Deixa eu ver o chat. Gente, eu não abri o chat. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Se ninguém tiver nada, eu já vou encerrar. Um bom sábado para vocês. Muito obrigada pela atenção aqui que vocês me deram.
como eu sempre digo, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, se eu puder ajudar vocês em qualquer outra matéria, não somente no caso do direito civil, né, que eu sou monitora de direito civil, mas eu também já fui monitora de direito penal, né? Mas, enfim, no momento eu sou monitora de direito civil, sucessões, né? Se eu puder ajudar vocês em qualquer outra matéria que eu já tenha estudado e eu puder facilitar o entendimento para vocês, vocês podem me procurar. O pessoal da manhã sempre me encontra pelos corredores, vocês podem ficar à vontade, não precisa ter vergonha, não precisa ficar constrangido. E o pessoal da noite, muito embora eu não me encontre pela faculdade, tem o meu número, todos vocês têm o meu contato, então fiquem à vontade. Se vocês precisarem de alguma ajuda, não somente no direito civil, mas em qualquer outra matéria que eu puder ajudar vocês, se eu puder enviar, eu tenho resumo de tudo e eu me coloco à disposição de vocês, tá bom? Para facilitar. Eu sei que a faculdade ela não é muito fácil e aí a gente começa a fazer estágio, fica mais difícil ainda de acompanhar o rendimento, né? Mas no que eu puder facilitar aqui a vida de vocês, eu vou estar facilitando com o maior prazer do mundo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um bom sábado, bom final de semana. Como eu já disse, se tiverem alguma dúvida, podem mandar pelo WhatsApp ou pessoalmente. Fiquem à vontade, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.